Neste vídeo irei falar sobre defeitos que podem acontecer com vídeo balloon passivo. O pessoal tem me perguntado se vídeo balloon apresenta ou não defeito. Sim, eles podem apresentar defeito. Por exemplo, se durante a instalação da sua câmera, após concluir a instalação completa do circuito, você ligou e não funcionou, e de acordo com os testes você averigou que o problema está no vídeo balloon, foi lá, efetuou a troca e de fato confirmou, então a gente considera que o vídeo balloon veio com defeito de fábrica. Isso pode acontecer. Agora existem casos onde o sistema, por exemplo, estava funcionando perfeitamente e ocorreu um surto, uma descarga atmosférica, para ser específico, um raio. E após isso, a câmera ficou com alguma interferência, ou com a imagem escura, ou até mesmo parou de funcionar. Geralmente, quando não ocorre queima de fonte, ou câmera, ou algum problema com o cabeamento, é o vídeo balloon. E isso pode ser diagnosticado através de um simples teste com o multímetro na escala de continuidade. Vamos fazer um teste neste vídeo balloon aqui. Eu vou demonstrar no aparelho. Como podemos observar, ele está em curto, tá? Essa parte aqui é a conexão que vai para o par trançado. Este outro lado do BNC também deverá ser testado. Então, também está em curto. Como podemos observar, a numeração muito próxima, aí, praticamente zero. Então, é um vídeo balloon defeituoso. Eu vou desmontar ele e fazer uma demonstração. Vamos ver como que ele está a princípio. Ó, esse é o circuito dele. Aparentemente assim não dá para dizer da bobina, mas o que já ficou muito claro que a bobina sofreu aquecimento. Como podemos observar aqui, a caixa de acomodação do circuito, ela possui um escuro, ou seja, ela sofreu aquecimento. Então, claramente esse vídeo balloon aqui está com um defeito chamado bobina em curto, tá? Compensa a troca da bobina? Não, normalmente o vídeo balloon apresentou defeito, a gente efetua a troca dele. Eu vou demonstrar um vídeo balloon normal, como que ele deve proceder. Bom, esse aqui é um outro vídeo balloon então, um que está bom. Então, vamos testar onde é feita a conexão do cabo par trançado. Olha, como podemos observar, nós temos a medição da bobina. E também vamos fazer o teste no conector BNC. Também temos a medição da bobina. Um teste bem interessante quando a gente confirma que a bobina está ok é, por exemplo, o negativo, aonde está o balloon, com o BNC, estes deverão dar continuidade máxima. No caso, 0 ou bem próximo de 0, valor bem baixo. Mas isso não pode acontecer do positivo ao negativo, ou seja, nós teremos a medição da bobina. E do positivo com o sinal de vídeo, no caso, ele também nos dará continuidade máxima, muito próximo de 0, praticamente 0. Então, com este teste aqui, podemos confirmar que o vídeo balloon está bom. Eu tenho alguns vídeo balloons aqui que foram de troca de manutenção, então eu vou demonstrar cada caso aqui que é bem interessante. Por exemplo, esse primeiro aqui eu já vou adiantar, é um que está em curto. Este segundo está aberto. E o terceiro é o que nós testamos há pouco, que está bom. Então, um teste muito rápido a ser feito. Quero saber se ele está bom ou não. Positivo ou negativo, lembra de desligar o cabo par trançado e também da câmera e coloca o multímetro em escala continuidade. Como podemos observar, praticamente zero. Este balloon aqui é um balloon defeituoso. Quero testar também do outro lado, onde está o BNC. Mesma coisa, numeração praticamente zero. Esse vídeo balloon está em curto, ou seja, ele está ruim, defeituoso. Este outro aqui, vamos fazer um teste. Como podemos observar, ele está aberto. O multímetro não identificou nenhum consumo, no caso, nenhuma resistência, nenhuma impedância nele, ele está aberto. O mesmo teste vamos fazer no BNC. Então, como acabei de demonstrar, se fizermos o teste do negativo ao positivo,
e muitas das vezes o balão ele não der nenhum tipo de continuidade, resistência ou impedância, muitas das vezes significa sim que o balão está aberto. Porém, existe um outro teste extremamente importante, pois existem alguns modelos de balão que a resistência que vai se emitir no multímetro ela é bem elevada. Nesse caso, recomendaria, por exemplo, colocar numa escala de 2 MHz. Mas, continuando a nossa análise referente a defeitos, qual seria o próximo teste? Negativo, onde entra o par trançado, e negativo da parte do conector BNC. Como podemos observar, ele praticamente zerou, significa que temos a continuidade do negativo. Outro teste agora será ligarmos o positivo e o sinal de vídeo. Como podemos observar, não há resposta, ou seja, este balão aqui ele está com defeito de vídeo balão aberto. Ambos foram queimados por alguma razão. O defeito mais comum, como eu disse um pouco antes no vídeo, é o raio. Geralmente ele provoca isso. Ele acaba abrindo a bobina ou curto-circuitando, unindo os fios da bobina. E esse daqui é o nosso bom que eu testei agora há pouco. Como podemos observar, nós temos uma resistência, ou seja, a medição da bobina válida, tanto na parte onde entra o cabo par trançado, como também no conector BNC. E com isso eu finalizo este vídeo. Se esse vídeo lhe ajudou, deixe seu like. Mais informações estarão na descrição do vídeo abaixo. Se não for inscrito, poderá se inscrever no nosso canal. Até mais!